esse termo, o termo psiconeuroendocrinologia, né, muito, na prática, ele é muito voltado ao estresse, ao estudo do estresse, né, mas também a resposta às emoções, aos estados de emoção, né. Tem alguns hormônios prediletos, né, para o estudo da psiconeuroendocrinologia. O cortisol é um deles, né, porque está muito envolvido com a resposta ao estresse, adrenalina, sistema nervoso autônomo, mas também outros hormônios têm sido muito estudados, como a ocitocina. Tem esse nome psico, né, por essa relação com as emoções, né, com o estado mental e a resposta daquilo no corpo, né, neuroendocrinologia. Neuroendócrinos são as glândulas, né, no cérebro. E um outro aspecto, né, que avaliamos ainda, porque muito do início dos estudos foi ver aqueles correlatos fisiológicos dessas experiências e também entender, talvez, os mecanismos biológicos subjacentes a essas experiências. Entrando um pouco nas evidências, né, que a gente tem contribuído, que a gente tem tentado contribuir, a gente tem focado os aspectos endocrinológicos, né, das glândulas, né, do organismo, que o sistema hormonal é importante, né, para a resposta ao ambiente, né, preparar o organismo para as mudanças que tem no ambiente e que está em estreita relação com a vida mental, né, quando temos um grau de excitação ou de relaxamento, o nosso sistema hormonal responde a isso e prepara o nosso corpo de acordo, né, com cada situação dessa. Então, ele tem uma correlação muito grande com o nosso estado mental. Então, temos tentado avaliar, investigar algumas glândulas neuroendócrinas, né, nas pessoas que alegadamente apresentam essas experiências, que no caso estudei médiuns espíritas, né, que atuam em reuniões de desobsessão, né, nos centros espíritas, que são práticas bem comuns na maioria dos centros espíritas. E observamos alguns achados, né, sobre a glândula pineal e a glândula hipófise, né, que são duas glândulas que estão na base do cérebro. Vimos uma normalidade tanto estrutural delas, né, em termos de seu volume, comparado com controles não médios, né. Foram basicamente dois estudos maiores que fizemos, um com 20 indivíduos em cada grupo e o outro com 16 indivíduos em cada grupo, sempre comparando médiums com não médiums, né. Um foi feito coletas de sangue, antes e depois da experiência mediúnica. O segundo foram amostras de urina para dosagem de substâncias e saliva, coleta de cortisol na saliva. E basicamente vimos que tanto a produção de hormônios, a produção basal de hormônios da hipófise e da pineal foi semelhante dos médiums e os controles não médios. Com esses estudos foram adotados critérios de exclusão rigorosos, pessoas saudáveis, né, sem doenças crônicas graves, e as médiums tiveram uma normalidade e também não teve diferença no volume da glândula pineal e da glândula hipófise, a ressonância magnética, esses dois grupos. Dos grupos que comparou a ressonância magnética a comparação eram maioria católicos, né, de outros, sem experiências anômalas. Questionários evidenciaram bastante uma diferença em número de experiências anômalas que essas pessoas tinham entre os grupos, também que, né, os médios significativamente mais experiências anômalas, os médios também com mais experiências dissociativas, mas são médiums já integrados, né, que já aprenderam a controlar suas experiências, né, tem um suporte social, é dado um significado para aquelas experiências que elas apresentam, até uma utilidade para aquilo. Então são pessoas, médiums já experientes, então a sua saúde mental também não diferenciou, não teve uma diferença com os controles não médios, e também a parte física, né? Então, como eu falei, sem diferença nos níveis basais do hormônio, e a gente avaliou também outros aspectos, a questão da reatividade ao estresse. E o que observamos é que a experiência mediúnica apresenta realmente uma resposta de estresse, mas no nível intermediário entre a leitura, essa atividade mais relaxada, e o teste de estresse psicológico, que é uma simulação de uma entrevista de emprego, as pessoas sendo filmadas, e tem uma tarefa de aritmética mental, uma situação que reconhecidamente causa um certo estresse de uma forma controlada. Mas, porém, as médiums apresentaram uma regulação de emoção normal, assim, porque
diferenciando justamente dos transtornos mentais, pessoas que têm transtornos psicóticos, transtornos dissociativos, elas têm um estresse crônico. Então, elas ficam com a frequência cardíaca em níveis, o basal da frequência cardíaca já está em níveis mais aumentados. Quando submetida a um estresse agudo, aumenta muito rápido o nível de estresse e permanece demorando muito a baixar. E nas médias não, viram que elas têm uma regulação de emoção boa, assim, tem esse aumento de estresse, mas logo abaixa, né? Não demora muito, em 30 minutos já está semelhante ao que estava no basal, né? O nível de cortisol não aumentou significativamente na experiência mediúnica, aumentou um pouco apenas na experiência do teste de estresse psicológico. E isso foi havia sido demonstrado já no nosso estudo anterior com um método bem sensível de variabilidade da frequência cardíaca. Para esse contexto espírita, existem alegações de que a glândula pineal teria um papel nessas experiências, através da dosagem do metabólito sulfatoximelatonina, né, na urina. Era um pool de urina de 11 da noite até 6 da manhã, toda a urina que era produzida ali, ela foi coletada e analisado o nível desse metabólito da melatonina. E também não houve uma diferença significativa entre essas três condições, indicando que se houver um papel realmente da pineal nesse processo, né, provavelmente deve se dever a outros mecanismos que não a produção de melatonina. Existem alguns aspectos da pineal não muito esclarecidos, né, de que ela possui cristais, né, que teriam capacidade piezoelétrica de converter um tipo de energia em outro, de captação de campos eletromagnéticos, mas ainda precisa ser produzida evidências a esse respeito. É um campo ainda inexplorado se a pineal poderia atuar nessas experiências de alguma outra forma.